É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, aonde quer que vocês estejam nos escutando, nos vendo, as informações quentes da ciência da nutrição, o que está rolando também de mais atual. E com isso, com esse papo regado à ciência e regado à nutrição, a gente também espera te estimular, facilitar a adoção de um estilo de vida mais saudável, de uma alimentação mais conectada com os dias atuais. A gente quer muito agradecer a vocês que estão nos acompanhando desde o início, o pessoal que foi embarcando nessa onda sonora do podcast de uns tempos para cá, e a gente quer relembrar para vocês que a gente está, enfim, gravando online. Então, algum ruído, alguma questão, você é de casa, você está junto da gente nesse papo bom que teremos hoje. E a gente quer muito hoje falar para vocês que a gente vive um momento especial. A gente, apesar de saber e de adorar acompanhar nossos números nas redes sociais, pelas plataformas de áudio, e saber que a gente tem ouvintes muito especiais em cada canto desse Brasil, a gente, enfim, né, fala aqui também do estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe que alguns estados, alguns municípios vivem essa realidade de construir seus planos de segurança alimentar e nutricional. Então, hoje eu vou apresentar para vocês alguém que é craque nessa temática, que vai ser o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o primeiro plano do Rio de Janeiro em segurança alimentar e nutricional. A nossa convidada do dia de hoje é a Geila, ela é nutricionista, formada pela UERJ, servidora da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro desde 2001. Desde o início da vida profissional da Geila, ela tem atuado na área de saúde pública, integrando pesquisas importantíssimas na nossa área e também atuando na produção de materiais educativos para profissionais, pessoal que está na ponta, e também para a população, além de ter participado da elaboração e da execução, né, Geila, de ótimas e principais políticas públicas na área de alimentação e nutrição. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar do primeiro plano de segurança alimentar e nutricional no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição, Geila. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Luana. Obrigada pelo convite, um prazer ter um podcast, né, dedicado à ciência da nutrição. Muito lindo isso, muito chique. Estou super encantada com essa possibilidade e com o tema escolhido e agradeço imensamente o convite. Que bom, Geila. Para a gente também é um prazer. E vou te falar que, pessoalmente, para mim é um prazer. Eu estou vendo aqui que você está desde 2001 na secretaria, e eu me lembro, eu me formando como nutricionista e já conhecendo a Geila, do INAD, Meu e tendo Deus! aquele sonho da saúde pública que me mordeu meu coração. Então, assim, saiba que você também é uma referência, não só para quem está nos escutando, nos vendo, mas se eu escolhi a área de saúde pública, também foi graças a você. E aí eu queria que o pessoal que não teve essa oportunidade maravilhosa que eu tive, né, que você contasse um pouquinho como é que foi essa escolha para ser nutricionista e essa aproximação com a área de saúde coletiva. Gente, eu fiquei até emocionada, meu Deus do céu. Nossa, que loucura. É, Eu sempre quis fazer alguma coisa na área de nutrição, quer dizer, de alimentos, né? Na realidade, eu não tinha muita ideia. Eu entrei na faculdade em 94, a nutrição era falada, mas nem tanto assim, né? Hoje bomba, né? E eu sempre tive vontade de trabalhar com alguma coisa relacionada à alimentação. Pensei em três carreiras, na realidade, né? Nutrição, farmácia, mas para trabalhar com a área de alimentação, porque eu já sabia também que era uma possibilidade, e engenharia de alimentos, e que aqui no Rio a gente só tem na rural, né? Então eu tinha a tendência a fazer Rio ou Minas Gerais, minha família é de lá. E aí eu falei, bom, vai ser aonde tiver que ser, né?
não tinha uma noção tão grande assim da questão da saúde pública. Eu acho que naquela época a gente não tinha esse olhar, essa noção, tanta informação como a gente tem hoje, né? O INAH não tinha tanto tempo, né? Algumas políticas vinham acontecendo. Hoje, quando eu leio, eu falo, gente, como é que tudo é tão novo, né? E aí passei, né? Passei para o UERJ, passei para outras também, mas eu falei, não, vai ser o UERJ, né? Minha mãe ajudou por um lado, eu, né, assim, um parênteses, porque engenharia de alimentos na Rural, na época, só tinha uma chamada, primeiro semestre, e 20 vagas única e exclusivamente. Eu fiquei em 21º. E aí, depois de um tempo, quando eu fui lá, minha mãe me falou, olha, eu torci muito para você não entrar no Rural. Então não tinha opção, né? Era o FRJ, o UERJ e o UF. Então eu escolhi a UERJ, já conhecia a universidade, tinha contato, eu já tinha feito inglês lá, então eu estava muito segura de fazer o UERJ, né? Era um prédio que eu admirava, a gente passava em frente, aquele sonho da universidade pública, né? E aí foi, aí eu comecei, fui parar na saúde pública, na saúde coletiva. Vou te dizer, eu acho que eu fui me encantando, Luana e Anderson, durante toda a trajetória, né? Se bem que quem me conhece sabe, eu falo que a nutrição a gente tem mania de dividir ela em caixinhas, né? Mas ela é uma só, né? Então, eu fui juntando também, né? Esses pedacinhos durante toda essa minha experiência. Tive a oportunidade de, logo no início da parte de estágio, né? Dos estágios, o antigo estágio de nutrição social, né? Eu fui fazer na Fiocruz, aqui no Centro de Saúde Escola. Eu falo aqui porque eu sou vizinha, né? Eu moro num bairro muito, muito próximo. E aí pronto, aí eu fui mordida, né? Aquela picadinha, você tá ali no meio onde tudo acontece, né? Da saúde pública, da saúde coletiva, do mundo da ciência. Eu falei, cara, é isso. E aí eu entrei nesse mundo, estou até hoje, quer dizer, não deixo de estar, né, hoje na vigilância sanitária, mas a vigilância sanitária é parte desse mundo da saúde coletiva e é um mundo que a nutrição também vem desbravando, né? A gente está ocupando o espaço dentro da vigilância sanitária. Eu acho que é isso. Obrigado, Sheila. Aqui a gente tem uma brincadeira no podcast, né? Porque Luana é da área de saúde coletiva, né? Já que dividindo em caixinhas, né? Mas você falou que, obviamente, a gente não tem essas caixinhas. E eu trabalho um pouco mais na área de alimentos. Então é legal saber que o que encanta, na verdade, né? Aquele primeiro encantamento é a área de alimentos, né? É aquilo que traz o encanto para a profissão. É legal saber disso, né? Anderson, E o primeiro poxa, encanto Sheila, vem poxa, nisso, Sheila, né? achei que isso não ia acontecer, eu não acreditei. Tá É vendo? o nosso Até a meio, saúde né? É o pública nosso. passa por esse encantamento na área de alimentos. É muito legal ouvir isso. Eu não podia perder essa piada pronta. Não Enfim, pode, mas gente. falando. É alimento, é comida, né? O que é a nossa matéria de trabalho, né? É tudo de bom. Bem, deixando a nossa brincadeira de lado agora, voltando a falar um pouquinho mais sério, vamos entrar então no nosso tema, né? Falar desse plano. E antes da gente falar propriamente dito dele, do conteúdo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do histórico, né? Como é que foi esse processo de construção e por que só agora o primeiro, né? Quando me chamou muita atenção agora essa questão do primeiro, mas eu imagino que, obviamente, isso tem toda uma história por trás disso. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo, né? O que esse plano ele traz nesse histórico todo. Então, né, o estado do Rio, na realidade, já vinha trabalhando, e o município do Rio, porque essa é a construção do primeiro plano municipal de segurança alimentar e nutricional, o município do Rio já tinha o Conceia, né, já tinha a ideia de se ter um plano, mas só em 2018, a Losan do município do Rio, ela foi publicada. Já tinha um grupo que vinha trabalhando há muito tempo em relação a isso, ela já tinha sido escrita, mas publicada de fato não, né? E aí em 2018 ela foi publicada. Logo depois veio, foi, acho que, se eu não me engano, no final de 2018, um tempo depois, né, as eleições já estavam, porque foi no final da gestão passada, já é aquele final de gestão, pensando já em eleição vindo aí, pandemia, aquele processo todo, e surgiu então a oportunidade de elaborar o plano.
E aí a gente começou a se reunir, eu estava até olhando aqui, gente, foi 2021, maio de 2021. Então, realmente, a gente teve um espaço de tempo aí, né, que ficou entre a lei tendo sido promulgada, assinada, publicada para a criação da Kaizen. A Kaizen se reuniu em maio de 2021. Antes disso, né, os nomes foram todos publicados, as secretarias que passaram a compor a Kaizen no município do Rio, os titulares e suplentes. Eu, na época, hoje eu não estou mais na Kaizen, mas eu participei até o início desse ano, até janeiro desse ano, né? Eu era suplente do secretário municipal de saúde. E aí, em maio de 2021, ainda com pandemia, a gente se reuniu de forma online e a gente falou, vamos dar o pontapé inicial, né? Quem deu realmente o pontapé inicial foi a Secretaria Municipal de Assistência Social. A Kaizen está na pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social, né? A presidência é hoje o secretário de Assistência Social, na época era uma secretária, e aí falaram, gente, não tem mais condições, a gente vinha vivendo a pandemia e tudo que a pandemia trouxe com ela, né? Principalmente em relação às questões de segurança alimentar e nutricional, assim, de forma gritante. A gente tinha saído do mapa da fome, a gente voltou para o mapa da fome, a pandemia expondo isso de uma forma muito mais gritante, grave, né, nas nossas caras aqui. E a gestão atual falou, não, vamos tocar isso, né? Tem a Kaizen, tá aí, e a gente tem que fazer ela sair do papel. E aí foi isso que aconteceu. Em maio a gente começou a se reunir e a pensar na construção de um plano, o primeiro plano de segurança alimentar e nutricional da cidade do Rio de Janeiro, de uma forma que pudesse ser o mais compartilhado e o mais democrático possível. Claro que assim, né, Anderson e Luana, a gente falou muito sobre isso em diversos momentos quando a gente começou a se reunir, né? A gente tinha um desejo muito grande, existe uma expectativa muito grande em relação a isso. O Rio de Janeiro é uma capital, é uma das maiores cidades, né, em termos em termos de população, e a gente tem pessoas do mundo inteiro que vivem aqui. Existia uma expectativa grande, existe, né, uma expectativa grande do ente federal e estadual em relação a esse plano aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente também tinha aquela coisa assim, caramba, a gente não vai dar conta de tudo, né? É só o primeiro plano, gente. É o primeiro plano? Mas é o primeiro, o pontapé inicial de uma cidade que levou tanto tempo para escrever essa política, né? Essa política pública. Então, ele foi pensado com muito cuidado, né? A gente queria muito, e todo mundo que está participando hoje, né? Ele acabou de sair do processo de consulta pública. A gente queria muito, o desejo maior desse plano, todo mundo que está nesse processo, é que ele seja factível, que ele não seja um plano de papel, uma política de papel, que seja uma política que realmente ajude ao município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a trabalhar todas as questões de segurança alimentar e nutricional e a melhorar a qualidade de alimentação, nutrição, saúde e social da população que vive na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente começou com essa expectativa alta, por um lado, uma cobrança grande, né? Para todo mundo que estava ali participando, os participantes iniciais e agora também quem está ainda tocando esse projeto com muito desejo de fazer acontecer isso, sabe? Isso eu posso dizer, assim, foi espetacular poder participar disso, foi ímpar, eu fiquei muito honrada e foi muito trabalho, muitas discussões, escutamos muita gente até chegar no ponto que hoje o plano chegou de estar escrito aí, ter ido para consulta pública, que era um desejo, foi o desejo desde o início. Na primeira e segunda reunião a gente falou, esse plano tem que passar por consulta pública. Caramba, Geila, fantástico, parabéns. Não, né, demorou, mas chegou de uma forma com seus diferenciais, né? E eu estou encantada já de início. E imagino que a Camila também esteja, né? E Camila sempre chega, Geila, com uma participação especial para aqueles ouvintes que querem se aprofundar ou que querem ver um material complementar. Camila, qual é a tua dica de hoje para o episódio?
Olá, Luana, olá, Anderson, e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Hoje eu deixo como dica a minuta atual do primeiro Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio, que além de apresentar ações existentes na cidade do Rio, traz também propostas de 42 metas que já foram faladas aqui no episódio e 131 ações organizadas nos eixos temáticos de soberania alimentar, desertos alimentares, sistemas alimentares, além da agricultura sustentável, meio ambiente e água, intersetorialidade e diversidade, além de falar sobre saúde, alimentação saudável e nutrição. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigada, querida. Geila, voltando aqui, eu queria muito aproveitar esse momento e que, enfim, né, tem pessoas que estão nos escutando que ainda não tiveram a oportunidade de se deparar com um plano de segurança alimentar e nutricional, né? A carinha dele, os principais capítulos, né, os principais destaques. Então, eu queria muito contar aí com o teu brilhantismo e com a tua vivência na construção desse plano e que você pudesse dividir com a gente alguns, pelo menos, dos principais objetivos, das principais metas, que você acha que o pessoal do podcast Ciência da Nutrição vai ficar com aquele gostinho de depois aprofundar a leitura. Então, assim, vou falar um pouquinho dos objetivos, das nossas metas, né? Tem uma série de metas aí colocadas e as estratégias, mas para quem quiser, apesar dele não estar mais disponível para consulta pública, vamos dizer assim, para participação efetivamente, né? Mas ele está disponível no Participa Rio para quem quiser baixar, ler, olhar, porque falar aqui é uma coisa, né? Mas você poder ler o plano, olhar ele com carinho, com cuidado, olhar todas as metas que foram traçadas, né? De quem é a responsabilidade, qual secretaria, qual órgão, qual o prazo de conclusão, né? Pelo menos a gente tentou pensar nisso nesses anos todos, ele tá lá disponível no Participa Rio. Bom, o que eu posso dizer para vocês, né? Ele é um plano que vai de 2023 a 2026. Então, todo plano de segurança alimentar e nutricional ele é pensado para 4 anos. Ele pega a gestão atual e pelo menos o primeiro, segundo ano da gestão que virá. Então, a gente sempre tem que pensar, toda política pública ela é pensada dessa forma, né? Ela passa de um governo para o outro e isso é uma forma da gente garantir que as ações sejam continuadas. Eu acho que isso é muito importante para quem trabalha com política pública e para quem vive na cidade, né? Para quem vive num país como o nosso, democracia, saber como as políticas públicas elas são construídas. Então, elas são construídas pensando na continuidade delas, né? Ninguém planeja uma política pública e um plano, ainda mais um de segurança alimentar e nutricional, pensando na finitude dele, né? Então, ele vai trazer aí desafios pós-2026. Bom, o primeiro passo para a construção de um plano é fazer o diagnóstico da situação, né? Então, a gente partiu do número de habitantes na cidade do Rio de Janeiro, como é que estava a condição de segurança alimentar e nutricional da população do Rio de Janeiro por meio de dados oficiais, então dados tanto do sistema de vigilância alimentar e nutricional, quanto os dados de Bolsa Família, dos outros programas, né? O mapeamento das ações que já existem na cidade do Rio de Janeiro, em diversas secretarias, em diversas áreas. Mas o quê? Pensamos, claro, obviamente, né? Quais eram os nossos objetivos? Qual é o objetivo geral de um plano de segurança alimentar e nutricional? É consolidar a política de segurança alimentar e nutricional. A gente tem uma política maior, que é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E a gente precisa consolidar essa política fazendo um plano para a cidade do Rio de Janeiro para que ele tenha a nossa carinha, né? A cara da nossa população, a cara da nossa, né? Nós aqui, eu moro no Rio, então a minha cara, a cara de uma cidadã carioca, né? Ele tem que dar conta de tudo, porque o Plano Nacional ele pensa nível Brasil.
plano estadual vai pensar a nível estado do Rio. A gente tem que pensar nas nossas questões. O Rio de Janeiro tem uma diversidade enorme, né? Então, pensando nisso tudo. Pensamos também, né, um dos grandes objetivos de um plano de segurança alimentar e nutricional é a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, né? Então, como é que a gente pensa isso? Quais são os caminhos que a gente vai ter? O que existe na cidade do Rio de Janeiro que ajude a gente, a prefeitura, né, as secretarias e seus órgãos, suas entidades, a fazer acontecer, de fato, o direito humano à alimentação adequada e saudável, né, para todo mundo que vive na cidade do Rio de Janeiro. Nas escolas, por exemplo, nos abrigos, nos hospitais, nos CRAs, nos centros saúde mental, por exemplo, né? São muitos locais. As feiras. Então, a gente mapeou isso tudo para poder olhar os agricultores familiares. O Rio tem agricultura familiar? Não tem? Aonde que eles estão localizados? É fácil chegar no Rio, né? No centro do Rio, por exemplo, é fácil chegar em Campo Grande, é fácil chegar em Santa Cruz, é fácil chegar em Copacabana, é fácil chegar aqui na Leopoldina, na zona da Leopoldina, é fácil chegar dentro das comunidades. A gente tem uma área de plantio, a gente tem uma área a gente não chama de rural porque o Rio não tem, né? O Rio ele é uma cidade que tem IPTU, que é Imposto para Território Urbano, né? A gente não tem imposto sobre terra, mas nós temos áreas rurais. Então, a gente tem as comunidades com todas essas questões, as dificuldades, muitas vezes, de chegar à alimentação adequada e saudável, né? Então, isso tudo fez a gente pensar. A outra coisa que a gente pensou para os objetivos do plano é incentivar a produção agroecológica dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Esse é um grande desafio. Isso foram muitos pontos de discussão, muito legais. Eu aprendi muito com isso, foi muito importante, né? E é muito interessante a gente, enquanto carioca, olhar para dentro dessa cidade, né? Que a gente olha para ela sempre com a mar, né? Carnaval, aquela coisa toda, né? E pensar que o Rio produz, né? Não é uma coisa absurda, até por toda a característica, mas ele tem capacidade, a cidade tem capacidade. Ela produz para uma grande parte da população, sabe? É legal a gente poder consumir esses alimentos que estão muito mais próximos, né? É uma agricultura familiar proveniente, na grande maioria, os seus produtos são maioria da Zona Oeste, né? Mas a gente tem assim um cinturão, sabe, de produção ali na Zona Oeste. Por mais que a gente soubesse, foi muito gostoso pensar nisso e até nos desafios pensar nisso de forma que isso pudesse entrar num plano de uma cidade que tem uma característica extremamente urbana, né? As outras questões são relacionadas muito aos programas que já existem nas secretarias. Pensamos também, né, um dos objetivos, está escrito lá, está colocado lá, a parte de monitorar todas as ações, programas e projetos de segurança alimentar e nutricional que existem, que foram pensados, que estão colocados nesse plano. Fortalecer a agricultura familiar, principalmente, né? E é claro que a gente, quando promove isso para a cidade do Rio de Janeiro, de alguma forma a gente promove isso para o estado do Rio de Janeiro e para outros estados aqui, né, do entorno, principalmente, porque a gente sabe que o estado do Rio tem essa capacidade, a gente já consome alimentos do estado do Rio. Então, ter um plano de segurança alimentar e nutricional que vai incentivar, por exemplo, a aquisição de produtos da agricultura familiar em todos os seus locais, né, de oferta de alimentos, a gente sabe que isso vai ajudar a pensar uma coisa maior até para o estado do Rio. A outra questão está relacionada ao acesso à água de qualidade para consumo e produção e respeitar a diversidade cultural, né? E aí foi um grande desafio, muito grande mesmo. A gente contou com o apoio de uma ONG, que quer dizer, foi não, né? Está sendo um plano que trouxe para dentro dele também a questão das comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais que vivem, né, que estão localizadas, que se desenvolvem na cidade do Rio de Janeiro.
Então, imagina pensar um plano de segurança alimentar e nutricional para essa diversidade de cariocas e cidadãos do mundo, de diversas culturas que o Rio de Janeiro traz. Acho que foi mais ou menos isso, gente. É muita coisa, é um plano gigante. Geila, de fato, assim, achei bem interessante quando a gente dá uma olhada no plano, né? Vocês escolheram 4 eixos principais para definir as Sim, suas verdade. ações, mas eu queria, talvez, até dividir com as pessoas que não conheçam um pouco isso, né? O plano, logo no início, ele traz, acho que, um momento muito marcante, que é a questão da assinatura do Rio de Janeiro no Pacto de Milão, né? Que desde 2016, então, o Rio entra nesse pacto. O que de fato, assim, esse pacto trouxe em termos de iniciativas que vocês colocaram no plano e talvez até para que as pessoas conhecessem um pouquinho as ações, né? As ações mais importantes que, teoricamente, esse pacto prevê que vocês tenham que fazer, que foi importante, que trouxe uma discussão grande para vocês na hora da elaboração do plano. Eu acho que o Pacto de Milão, ele estimulou ainda mais o Rio de Janeiro na questão da alimentação saudável e segura urbana. É a gente pensar mesmo a questão do acesso dentro de uma cidade que tem essa característica macro de ser urbana, né? Então, o plano Pacto de Milão, ele traz muito isso, né? De que forma as grandes cidades conseguem fazer chegar alimentos saudáveis de forma acessível, segura, que conversa com a realidade da sua população, mas de forma muito com que hoje a gente fala aqui, né, com o nosso guia, com a comida de verdade, né, trazendo muito a questão da alimentação adequada e saudável, da alimentação segura, para dentro de uma grande cidade. Então, diminuindo a questão de eixos, né, de veículos, trânsito, pensando no meio ambiente, pensando em emissão de gás, pensando em locomoção, pensando em oferta de alimentação o mais saudável, com mais minimamente processados dentro das suas unidades, então, assim, dentro dos hospitais, dentro das escolas, dentro de todos os equipamentos. Mas uma das coisas que o Pacto de Milão traz é essa questão da mobilidade urbana, né? Então, você poder pensar estratégias que favoreçam a agricultura familiar, que favoreçam uma agricultura saudável, sustentável, várias formas de agricultura, né? Então, por exemplo, terraços verdes, uso racional de água, uso racional de energia, a questão da emissão de gás carbônico, redução de lixo, redução de descartáveis, tudo isso o Pacto de Milão traz. E tudo isso se relaciona com uma política, um plano de segurança alimentar e nutricional, né? Então, acho que o Pacto de Milão ele tem sido um grande incentivo para a cidade do Rio de Janeiro. Foi muito importante quando, na gestão anterior, né, do prefeito Eduardo Paes, ele topou, ele assinou esse desafio de pensar uma política de alimentação saudável urbana, né? Porque era muito comum, a gente vinha vivendo muito isso para o campo, né? Para cidades menores. Mas assim como o Rio, a gente tem outras cidades aqui no Brasil, né? E cidades de outros lugares do mundo, como o nome diz, né? Milão, esse desafio de uma alimentação que produza menos adoecimento do ponto de vista, principalmente do ponto de vista ambiental, né? O quanto que isso vai impactar na nossa alimentação, o quanto que a nossa alimentação impacta no meio ambiente, né? Porque é um sinergismo. E o Pacto de Milão ele traz muito isso. E para a gente foi muito importante. Esse plano de segurança alimentar e nutricional ele teve um envolvimento muito grande. Ele bebeu do Pacto de Milão e ele bebeu do PDS, né? Que é o do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Né, que o Rio também tem o seu plano de desenvolvimento sustentável, ele saiu antes do nosso plano de segurança alimentar e nutricional. Nós também contribuímos, eu participei um pouquinho desse processo, e que
traz para a discussão da alimentação adequada, saudável, que aqui no Brasil, né, a gente traz para dentro da alimentação segura, do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional, a questão do meio ambiente. Acho que os dois, né, tanto o Pacto de Milão quanto o PDS, eles trazem isso de forma muito importante. A gente precisa se ligar nisso, sabe? A gente precisa falar de uma alimentação saudável, segura, acessível e ambientalmente, vamos dizer assim, boa, né? Que não prejudique mais tudo que o homem fez com o meio ambiente, né? Então, falando de uma forma muito clara, é isso. A gente precisa pensar no que a gente come, no lixo que a gente produz, né? Nos agrotóxicos todos que estão sendo utilizados. Então, se a gente pensa, o Pacto de Milão ele estimulou isso, né? O plano estimula isso, o PDS estimula isso. Esses três grandes documentos da Prefeitura do Rio, eles se falam em relação a isso, né? Se você tem uma produção de alimentos dentro da cidade, você tem você prioriza um transporte, né? Que você usa menos a malha, vamos dizer assim, do asfalto, você emite menos gás, você usa menos combustível porque está aqui dentro, né? Você pensa nas florestas, você pensa na água que está sendo utilizada, então esse alimento, do ponto de vista saudável, ele é muito mais saudável, porque ou não se usa nenhum produto químico, ou se usa de uma forma correta, que vem da forma como tem que ser utilizada, cuidando do meio ambiente, mas cuidando também da saúde desse agricultor, da saúde do ambiente onde está inserido esse local onde ele está produzindo, né? Aí o meio de transporte utilizado ser dentro da cidade, podendo entregar direto nos pontos, também você facilita, porque você não vai ter tanta emissão de gás, a utilização correta da água, então todo o manejo que esses planos pensam, né? E tem sido pensado de forma mundial, e a gente aqui com esses três grandes planos, pensando de forma que a alimentação ela seja acessível, adequada, segura para o ser humano e para o meio ambiente. Eu acho que é isso, sabe? A gente não pode mais pensar diferente, né? A gente tem que pensar em políticas que produzam isso tudo. É fácil? Não. Um super desafio, né, para a cidade do Rio de Janeiro, por todas essas características que eu comentei antes. Mas eu acho que é possível, sabe? Se cada um fizer a sua parte. Então, né, a gente fala muito dentro da nutrição, né? Descasque mais, desembale menos. Então, até isso, por exemplo, na agricultura familiar, quando a gente pensa nas feiras, né, as feiras do circuito orgânico, por exemplo, é legal que cada um leve sua sacola, que não peça o saco plástico. Isso tem que ser pensado, como o Pacto de Milão ele traz muito isso também, né? Essa questão dos recursos utilizados, sabe? Dentro de uma alimentação urbana, né? Aonde isso vai estar disponível? As feiras, elas têm que estar mais próximas do local de consumo, né? Então, acho que é isso, assim, o Pacto de Milão, ele veio em 2016 e vem estimulando cada vez mais a prefeitura a trabalhar essas questões, sabe? É um desafio para a cidade do Rio de Janeiro. Mas eu acho que a gente já tem muita coisa boa, sabe, Anderson e Luana? Muito sinceramente falando, eu sou uma entusiasta do que a prefeitura faz com todas as suas dificuldades, né? Eu vim do Instituto de Nutrição e Energias, a atual unidade de Nutrição e Energias, que é o órgão gestor da, da área de alimentação e nutrição, né? Dentro da prefeitura, dentro da saúde, e eu sei o quanto se batalha, o quanto se faz para garantir uma alimentação de qualidade, para uma série de equipamentos públicos que a gente tem na cidade e para a população, né? A gente tem nos hospitais alimentos de qualidade, a gente usa menos ultraprocessado possível, né? Nas escolas também, a gente tem uma alimentação escolar aqui muito legal, né? Quando a gente teve essa experiência do Pacto de Milão, que o pessoal veio, eles ficaram encantados. A gente vê que isso não acontece em qualquer lugar do mundo, sabe? O Brasil é muito inovador, né? Nessas políticas. Não sei se eu respondi, gente. Respondi, porque assim, eu sou encantada, sabe? Assim, parece meio utópico, mas não é, gente. Acontece.
sabe? A gente vê que acontece, é que na mídia só saem as coisas ruins, né? Mas, assim, quem vive o dia a dia, né, da alimentação dentro da cidade do Rio de Janeiro sabe que tem muita gente boa e sabe que as coisas boas acontecem, né? Com certeza, Sheila. E que bom você ter a oportunidade de dividir isso com a gente, né? Porque por vezes é natural do ser humano a gente ficar ali focado no problema, no que tem a Sim, conquistar, né? Mas o plano também é um momento de olhar para trás e, como você começou falando do diagnóstico, né? Ver o que já foi construído. E sim, como uma das pesquisadoras na área, junto de outros colegas, você e Anderson, né? Também me fez refletir aqui o quão atualizado e ousado vocês foram. Novamente, demorou um pouquinho, mas foi lindamente, né? Porque quando a gente está aqui discutindo, e o Anderson traz muito bem essa questão do pacto, né? A gente também está atrelando o plano com o olhar de sindemia global, a gente está acompanhando sim. o que se tem de evidência científica de mais moderna. Então, eu fico muito orgulhosa de saber tudo que já foi construído, né? E tudo que virá aí dos frutos do plano. Mas agora eu queria muito que a nossa equipe do podcast pudesse projetar aí para quem está nos assistindo também pelo YouTube. Quem não está sabe que a imagem está lá no nosso site. Mas a Geira escolheu uma imagem que remete à ciência da nutrição para ela, e eu queria muito que ela dividisse com a gente, né? Por que ela escolheu essa imagem, enfim, né? Divide essas reflexões com a gente, Geila. Então, gente, esse é o símbolo da nutrição, né? É o símbolo da profissão que eu escolhi, que eu sou apaixonada, que eu amo, eu sou encantada com a nutrição. O Anderson é de alimentos, né? E assim, o quanto que o alimento desafia a gente, né? Quanta coisa nova surge, quantas discussões, quanta coisa também a gente resgata, né? Assim, eu sou de uma família mineira, né? Assim, a gente gosta de comer, né? Então, comida é tudo de bom, a comida é afeto, a nutrição salva vidas, a nutrição recupera. Então, o simbolismo, né? O símbolo da nutrição é o símbolo da minha profissão, né? Assim, e eu tenho muito orgulho, sabe, dessa profissão, de poder trabalhar com alimentação e nutrição, poder dividir isso, ter conhecido tanta gente boa, trabalhar com tanta gente boa, poder conviver com tanta gente que busca, né, uma qualidade de vida melhor, um mundo melhor, né? Porque hoje a gente, na nutrição, cara, assim, a gente extrapola, né? A gente fala em meio ambiente, a gente fala em mundo melhor, sabe? Assim, você pensar que a nutrição tem essa capacidade de discutir o futuro, né? De estar nesse processo aí de gerar uma qualidade de vida melhor, sabe? Para as pessoas ou não, né? Ou adoecer também, né? Então, assim, eu acho que esse símbolo é a gente, né? Quem está na nutrição vive isso, e é o equilíbrio, essa balança não é à toa, né? A gente vive nesse processo aí do equilíbrio um pouquinho para um lado, desequilíbrio um pouquinho para o outro, equilíbrio de novo, né? E a política pública tem disso também, né? Então, acho que a nutrição tem, tem esse encanto. O símbolo aí do trigo não é à toa, né? É o alimento, né? A base da nossa alimentação, o campo, né? Que tanto a gente deixou aí jogado, né? A gente não olhava para isso, né? A gente olhava para as caixinhas, para quanta coisa diferente a indústria fazia, esqueceu tanto disso, e aí, tá no nosso símbolo, né? Então, eu sou apaixonada por esse símbolo, eu sou apaixonada pelo verde, eu gosto do símbolo da nutrição, eu tenho canequinha, entendeu? Sou dessas. Sou nutricionista raiz, gente. Infelizmente, Sheila e Luana tocou essa musiquinha dizendo que a gente tem que encerrar o programa. Pois é, Anderson, nossa, que papo maravilhoso, estava tão bom e vai continuar, porque certamente esse episódio vai ser compartilhado por você que curtiu, chegando em cada vez mais pessoas. Eu queria muito agradecer você, Sheila. Que coisa sensacional nosso podcast trazer toda essa construção, esse bastidor, né? Que você e tantas pessoas merecem os parabéns por essa iniciativa do plano.
Por agora, eu queria que a Bianca relembrasse para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, né, aonde que eles podem encontrar mais episódios, se eles querem, enfim, né, alguns cortes que a gente faz com tanto carinho, nos melhores momentos, aonde eles podem assistir, YouTube, rede social, Spotify, são vários caminhos para vocês chegarem na gente. Diga lá, Bianca! Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você... Obrigada, querida! Vou te passar agora a bola, professor Anderson Teodoro, vai com tudo. Geila, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. Eu acho que você já pôde levantar bem a bola desse plano, né? Obviamente que num programa como esse a gente não vai esgotar, mas é muito mais no sentido de convidar as pessoas para que possam conhecer. E queria te passar então a palavra para suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser divulgar. O espaço está aberto. Gente, eu quero muito agradecer, parabenizar mais uma vez vocês pelo podcast, pelo tema, pela oportunidade. E eu quero muito fazer um agradecimento aqui público, né, aos meus colegas, né, que participam aí, estão lutando pela segurança alimentar e nutricional, pelos colegas que participaram da construção desse plano, que estão aí batalhando por ele, e a oportunidade que me deram, né, de trabalhar junto, de aprender, de compartilhar, de construir esse plano. Hoje já não estou mais, mas foi assim, foi desafiador, foi gratificante, muito importante, enquanto profissional e enquanto cidadã. Participem, gente, cobrem, é isso aí, faz parte. Obrigadão. Obrigado, Geila. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou, né? A gente nesse episódio ainda não pediu para você, mas se você chegou aqui até agora, marque as notificações, se inscreva no canal, divulgue o nosso trabalho. Isso é muito importante para que as pessoas conheçam um pouco mais essa ciência da nutrição. Hoje, de maneira muito especial, a gente falou do plano, né, de segurança alimentar e nutricional do município do Rio. E quando a gente elabora um plano, acho que um dos grandes desafios é olhar para frente e ter esperança que as coisas podem ser melhor. A Geila hoje falou, acho que muitas das vezes, desde o início da nossa entrevista hoje, ou melhor, do nosso bate-papo, o encantamento dela em escolher a profissão, o encantamento dela com a profissão e o encantamento dela com possíveis melhoras da nossa situação na nutrição. A gente espera então que esse encantamento tenha passado para você também nesse podcast. Como a gente sempre fala aqui desde o início, o podcast ele tem como objetivo impactar o dia a dia de você. Você possa então ser encantado por esse podcast, continue divulgando o nosso trabalho. Conta com você no próximo episódio. Podcast Ciência da Nutrição.